Professor, qual a diferença entre código compilado e código interpretado? Quando a gente está falando dessas questões que são bastante técnicas, a gente tem que entender o que a gente tem ali na nossa frente. Um site, um celular, um software que eu estou instalando no computador da minha empresa. Todos esses equipamentos, todos esses aparelhos são computadores, né? E o computador, o processador, os processadores do computador, todo o circuito que tem ali dentro, ele fala apenas uma linguagem, que é a linguagem de 0 e 1. Então, quando a gente vai construir qualquer tipo de coisa para um computador, a gente tem um processo para fazer isso. A gente escreve o programa de computador em uma linguagem que é muito mais próxima da nossa linguagem natural. E aí, existe um software, que é o compilador, que ele faz o trabalho de traduzir esse programa que eu escrevi numa linguagem próxima do que eu entendo, para a linguagem que o computador entende. Então, quando eu construo um código e compilo esse código vai falar diretamente com a máquina. Isso tem um resultado muito rápido. Então, quando o software ele é construído, ou seja, ele é compilado para um determinado computador, ele vai ter acesso direto, ele vai ter um trânsito muito ágil com todo o processamento e todo o processador que está ali. Isso dá uma performance e uma estabilidade para aquele software muito grande. Então, se eu preciso disso, por algum motivo, eu preciso de estabilidade, eu preciso de agilidade, velocidade para resolver questões, é sempre melhor ir para o código compilado. O código compilado, ou seja, se uma empresa depende de um software para gerenciar toda uma equipe simultaneamente, e se esse software for lento, vai prejudicar a produtividade. O ideal é construir um programa de computador que eu vou instalar nos computadores e vou rodar isso com muito mais agilidade. O código interpretado, por sua vez, ele passa por um outro processo. Quer dizer, eu construo meu programa numa linguagem que eu entendo, né, que o ser humano consegue entender direito, e isso vai parar num intermediário que geralmente, não necessariamente, mas geralmente é o navegador da internet. O navegador da internet, ele pega o código que foi construído, interpreta aquele código, constrói o código do computador e manda para o computador. Esse trâmite todo é muito mais lento, então ele não tem a mesma resposta de um programa que foi instalado no computador. Eu posso construir um programa para rodar no navegador. A gente pode construir, por exemplo, a Microsoft, por exemplo, construiu uma versão do Word que funciona dentro do navegador, mas ela nunca vai ter a mesma performance do Word que eu instalo mesmo no computador e rodo lá naquele meu computador, porque o processo todo depende da interpretação do navegador que manda para o computador e aí o computador executa aquilo que foi feito. Legal, isso leva a uma outra questão até, né? Que quando você programa um software, um sistema, uma plataforma para ser interpretada para um navegador, hoje nós temos diversos tipos de navegador. Tem navegador rodando em geladeira, tem navegador rodando em relógio, tem exatamente. Navegador rolando. E muito mais do que isso, é muito mais complexo do que parece, porque eu tenho, sei lá, o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8, cada um deles tem Chrome, Firefox, cada um tem Chrome 8, Chrome 9, Chrome 10, Internet Explorer 6, 7, 8. Cada um interpreta de um jeito diferente. Cada um deles, se eu estiver falando de um PC, de um Mac, de um Linux, qual a versão. Isso deixa mais caro? Deixa muito mais caro um projeto. Mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. A ideia do código interpretado é que as pessoas construíssem o código uma única vez e ele fosse interpretado em cada um desses sistemas. O problema é que às vezes um sistema muito antigo, como por exemplo o Internet Explorer 6, que é um navegador que vinha instalado no Windows XP, e ainda existe muita gente rodando o Windows XP com o Internet Explorer 6, ele é muito antigo. Então aquilo que eu estou construindo hoje para funcionar na maioria dos navegadores não funciona lá atrás. Ou seja, ele funciona em quase todos os lugares, mas... E de repente o meu cliente, o cliente do meu negócio, está usando o Windows XP e Internet Explorer 6. Aí o que acontece? Eu vou ter que construir alguma coisa que vai funcionar com uma coisa de mais de 10 anos de idade. E aí vai custar caro, porque eu vou ter que fazer um trabalho em dobro. Eu vou ter que fazer aquele que funciona para os do dia a dia e um especial que funciona para aquele caso específico. Isso é muito comum, infelizmente, acontece bastante. Bacana. Fica a dica para você prestar atenção
nesses detalhes, são muitos detalhes, né, Muitos. professor? É legal que a gente tem a oportunidade de trazer para você algumas dessas informações. Espero que você goste. Gostou do vídeo? Dê um curtir, se inscreva no canal e acompanhe os próximos. Valeu!